Graça e paz, irmãos. Um bom dia a todos. Vamos para mais uma aula da nossa escola bíblica. Hoje, dando sequência ao que estávamos aprendendo na semana anterior, quando finalizamos ali o capítulo 1 e agora vamos iniciar o capítulo 2 da carta de Paulo aos Colossenses e agora entrar num tema que é sobre os ataques que aquela igreja, que Paulo efetivamente nunca conheceu, nunca foi lá pessoalmente, mas que era uma igreja que estava presente nas orações de Paulo, uma igreja pela qual Paulo estava aqui escrevendo esta carta, e como que Paulo dá ali algumas dicas para que aquela igreja possa sobreviver àquele turbilhão e aqueles ataques que ela vinha sofrendo naquela época. Então, agora a gente vai trabalhar o capítulo 2 até o verso 15 para poder avançar ainda mais no nosso estudo da carta de Paulo aos Colossenses. Antes de mais nada, vamos começar fazendo uma breve oração. Senhor meu Deus, mais esta oportunidade, Pai, de estarmos aqui juntos, nós louvamos ao Senhor, nós agradecemos a Ti, Pai, porque sabemos que Tu és bom, sabemos que as Tuas misericórdias têm nos sustentado até aqui. Então, Te louvamos, Te agradecemos, porque sabemos que recebemos o privilégio, Senhor, de poder ter o ensino como base em nossa vida, em nossa caminhada, e recebemos, Senhor, de Ti as bênçãos espirituais que o Senhor deu para aqueles, Pai, que amam a Ti. Então, somos eternamente gratos ao Senhor. Que em mais este momento, em mais este período de leitura e reflexão bíblica, o Senhor possa nos abençoar e possa nos conduzir, Senhor, nesta manhã ou quando a gente for assistir essa aula, que o Senhor possa abençoar as nossas vidas e nos dar, Pai, o entendimento, nos dar um espírito favorável para o aprendizado, Senhor. É isso que eu te peço, Pai, te agradeço. Amém. Vamos ler o bloco completo nesse primeiro momento, ler aqui do verso 1 até o verso 15, e depois a gente vai retornando e fatiando o texto. Eu já deixei aqui na lousa mais ou menos um mapa mental para que eu não me perca, né? Não vou ir muito longe. Então a gente já tem aqui alguns tópicos já colocados na lousa. Vamos ler aqui o bloco primeiro. Colossenses capítulo 2, verso 1. Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses, e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes, pois embora ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo,
no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos, e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida, que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Mas esse aqui é um dos trechos onde a teologia de Paulo, que é chamada de uma teologia cristocêntrica, então é uma teologia toda construída ao redor da pessoa de Cristo. Então aqui é um dos trechos onde mais está exacerbado, né, essa cristocentricidade da teologia paulina. Então Paulo ele está trabalhando exatamente como que a igreja pode se defender, se proteger de todos os desvios doutrinários, de todas as loucuras, de todas as filosofias, de todos aqueles ensinos que, como ele mesmo fala, são vãs sutilezas. Parece uma coisa legal, mas quando você vai ver por trás, é só mais um engano, é mais um engodo. Como que a igreja pode se defender e se proteger de tanta coisa que ela é, sabe, bombardeada no tempo de Paulo e hoje, nos tempos atuais também. E aí Paulo ele fala assim: não percam o alvo, que é Cristo. Não percam Cristo do centro da vida, da teologia e da devoção de vocês. Se em algum momento deixar-se distrair e tirar Cristo do centro, a gente está suscetível a aceitar essas vãs filosofias que elas vão trabalhando como acréscimos, né? São penduricalhos que você vai colocando na mensagem do Evangelho, que ela vai distorcendo a mensagem do Evangelho até chegar ao ponto que ela por completo abafa e oculta a mensagem do Evangelho. Então aqui é meio que Paulo dando um alerta para aquela igreja. Nós já estudamos a carta de Paulo aos Gálatas, e lá na carta aos Gálatas havia um problema muito marcado, né, que era o problema dos judaizantes. Quem eram os judaizantes? Eram aqueles que falavam assim: legal, você aceitou Jesus como seu único suficiente salvador, bacana, só que isso não é tudo, isso é metade, isso é uma parte. Você também precisa, em contrapartida, do outro lado, você precisa cumprir a lei de Moisés, você precisa cumprir as ordenanças que a lei de Moisés impõe a você. Então, o sacrifício vicário de Cristo não é suficiente, não é totalmente suficiente. E por mais que a lei seja boa, em vários locais da Bíblia você encontra que a lei de Deus é boa e a lei de Moisés é uma lei boa, mas ela é insuficiente para produzir e para justificar o homem, para produzir salvação e para justificar o homem. Para isto nós precisamos do sacrifício de Cristo. Então você percebe, ele pega uma coisa que é legítima e com isso ele abafa toda a mensagem do Evangelho. E aí Paulo está agora fazendo um outro contraponto. A gente sabe que os judaizantes eles são um grupo que ele sempre aparece. Por quê? Porque Paulo ele está conciliando judeus e gentios dentro do mesmo local, do mesmo ambiente, culturas diferentes. Então é suscetível que apareçam os judaizantes por parte dos judeus que vão querer impor a cultura deles como suprema sobre os gentios. Por um outro lado, pelo lado dos gentios, você também correu o risco tanto dos helenistas, que aí iam impor a cultura grega, como também os gnósticos, né, que também era um grupo por parte dos gentios que ia também trazer essa filosofia e
essa coisa mística, sabe, astral, astral realmente das estrelas e dos astros, e imputar tudo isso junto ali com o cristianismo. Então, Paulo ele não está falando simplesmente ou somente dos judaizantes, ele está falando de todas essas filosofias que estavam presentes na igreja cristã do primeiro século e que, de todas elas, a igreja precisava agir com criticidade, com um senso analítico, e olhando para essas coisas e julgando as coisas, não as pessoas, né? Julgando esses discursos e perguntando aonde está Cristo neste discurso, aonde este discurso exalta a pessoa de Jesus. Então, a gente precisa o tempo inteiro estar atento a isso para que nós não venhamos a cair desses engodos. Mas vamos lá, vamos trabalhar aqui o texto em partes. A primeira parte aqui, Paulo está falando exatamente sobre essa luta dele, né? Gostaria que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses. Laodiceia era uma outra região próxima ali de Colossos. Então, Paulo está escrevendo a carta aos Colossenses, mas não somente aos Colossenses, ele também está escrevendo uma carta aos Laodicenses, e muitos historiadores vão defender que não é a mesma carta, tá? Era uma carta separada para a igreja aos Laodicenses, mas que foi levada pelo mesmo mensageiro. Então ele foi levada para Colossos pelo mesmo mensageiro, e de lá ela foi endereçada para Laodiceia. E por quantos não me viram face a face? Então todas essas igrejas que efetivamente não foram plantadas por Paulo em pessoa, mas que todas elas sofriam a influência do maior missionário de todos os tempos, daquela época e de todos os tempos. Então, Paulo, ele foi em alguns lugares, alguns sim, outros não, mas a influência dele estava presente em todos aqueles lugares. Em toda aquela igreja que estava sendo constituída, a influência de Paulo estava sendo marcada. Então, por que Paulo vem sofrendo uma grande luta? Para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor. Essa vinculação em amor é como se Paulo estivesse dizendo que o corpo que estava espalhado ali por toda aquela região, todas aquelas igrejas constituíam o corpo da noiva, que é a igreja. O que unia todo aquele corpo é o amor. Então, o que a identidade, o sistema nervoso central, os nervos que conectavam todas aquelas igrejas seriam o amor. E que eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Então, Paulo fala sobre um grande tesouro, um mistério, né? Revelado, que é Cristo, o mistério de Deus. Eu coloquei aqui para não esquecer de falar sobre isso, né? Porque quando Paulo fala de um grande segredo que estava encoberto dos séculos e que agora ele estava sendo revelado, era exatamente sobre como que, através de Cristo, Deus estava reconciliando consigo toda a humanidade. E aí esse termo de reconciliação, ele é muito caro ao cristianismo, porque quando nós falamos de reconciliação, eu já falei sobre isso acho que em outras aulas, e o Lewis ele fala bastante sobre isso. Ele tem uma frase que é bastante bacana, quando ele fala sobre essa reconciliação, que ele fala que nós não somos inocentes, pessoas que foram sequestradas e precisam ser resgatados. Nós somos rebeldes que precisamos baixar as armas. Então nós estávamos com as nossas armas apontadas para Deus e para o nosso próximo. E aí Jesus, ele veio nos pacificar.
Jesus, ele veio nos reconciliar com Deus. Jesus, ele veio nos convencer da nossa rebelião e da nossa condição de rebeldes contra Deus. E a partir desta rendição, deste reconhecimento, e aí a mensagem que calha é a mensagem do arrependimento, que é como nasce, né? O movimento que foi inaugurado por Jesus, ele nasce em João Batista com a pregação do arrependimento. Para se arrepender, tem que ter sido convencido de que eu estava devendo. Para se arrepender, nós temos que ter sido convencidos pelo Espírito, porque é Ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, de que nós estávamos em falta e em rebelião contra Deus. A partir do arrependimento da criatura, é a partir daí que o cristianismo começa a trabalhar o que nós chamamos de nova vida, o que nós chamamos de nova criatura. A nova criatura, ela vai nascer a partir da condição de quem se arrependeu. Então a gente tem todo esse aparato que está sendo construído aqui exatamente para falar sobre esse mistério de Deus, que é como que Cristo, o papel que Cristo desempenha nessa obra redentora em que Deus está resgatando rebeldes, pacificando eles e trazendo eles de volta para si. Então, estávamos em condição de rebelião contra Deus. E agora, pacificados pelo Espírito e pelo Evangelho, nós podemos mais uma vez ter paz com Ele. A nossa guerra findou. O verso 4. Assim eu digo, continuando aqui a leitura, assim eu digo para que ninguém vos engane com raciocínios falazes, pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Então Paulo está alertando aquela igreja para não esquecerem o papel que Cristo desempenhou na vida delas. Então, a partir daí, sem perder o que Cristo fez por nós da nossa memória, para que nós não caiamos nesses raciocínios falazes, nessas vãs filosofias, nesses discursos que parecem bonitinhos, fofinhos, mas no final são caminhos de perdição. Então, é mais ou menos sobre isso que Paulo está falando. Pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito eu estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. O Hernandes, nesse bloco, esse bloco aqui que vai até o verso 7, ele fala que aqui são elencados algumas marcas da igreja. Então, algumas características, né, sobre a igreja para que ela se defenda desses falsos ensinos. Então, esse bloco aqui tem mais 2 versículos, né? O verso 6 ele fala: ora, como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. A primeira característica colocada aqui, eu deixei as características aqui do outro lado, da lousa. Então a primeira característica, já lá no verso 5, ele está falando de uma vida disciplinada, que é aqui onde ele fala: embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. E aí Paulo ele usa até um termo de origem militar. Então é um termo utilizado, essa boa ordem, né?
e a firmeza, ele tá trazendo termos de origem militar para falar exatamente da organização que um exército tem, tanto na questão da hierarquia, como ele se organiza e se põe num fronte de batalha, para falar exatamente sobre como aquela igreja estava ali organizada e com a fé dela firmada em Cristo. Então, isso é um ponto muito, muito importante. Eu lembro que na aula passada a gente falou bastante sobre a questão da liderança, e aí quando nós falamos sobre a liderança, ela tem que ser um sinalizador, né, que aponta para o Cristo. Uma igreja centrada e pautada numa figura carismática, que é um líder, né? Uma igreja centrada em um líder carismático. Então a gente ouve, é muito comum ouvirmos o termo a igreja do pastor fulano de tal, como se a igreja fosse do pastor, né? E não é. Mas a igreja muitas vezes ela fica centrada na figura do seu líder. Se este líder cair, a igreja desmorona. Se este líder, por algum acaso, decepcionar em algum aspecto, aquela igreja desmorona. Muito também porque muitos líderes, eles acabam pintando a figura do super-homem, né? O cara é um super-humano, é um super-crente, o cara tá acima de toda a moralidade, acima de tudo e de todos. E aí, por conta desse tipo de comportamento, quando essa figura que é humana e que é passível de falhas, ela acaba caindo, ela acaba decepcionando, ela acaba em algum ponto sendo incoerente com o seu discurso, porque isso é uma coisa que os pregadores da palavra, a gente tem uma consciência muito forte de que a palavra ela prega também para nós. Aquele que anuncia a palavra não está isento de cumpri-la. Aquele que está anunciando ao povo que se arrependa também deve ele mesmo experimentar este mesmo arrependimento, porque a palavra ela é direcionada a um povo da qual nós também fazemos parte. Então eu estou aqui do lado de cá falando, mas eu também tenho a responsabilidade de ouvir tudo que eu falo, porque aquilo também é para mim. E muitas vezes dá-se a intenção de que não é, que aquela pessoa que está falando, o discurso não serve para ela. E aí quando ela é pega em alguma prática que contraria o seu próprio discurso, ela vai cair no campo da hipocrisia, como muitos pastores acabam caindo. Eu lembro de um presbítero de uma das igrejas que eu fui na minha adolescência, que ele pegava no pé de todo mundo. Jesus Cristo, o homem chato. Era a personificação da chateza em pessoa. Ele pegava no pé com o cabelo arrepiado dos jovens, com a saia que tinha ponta demais das meninas e tudo. O cara era um pentelho. E aí de repente apareceu um escândalo de que aquele homem tinha 2 famílias há mais de 10 anos. Ele tinha a família oficial dele constituída e ele tinha uma outra família apócrifa, que ele também mantinha no recôndito do coração dele, guardadinha ali num cantinho. E aí a gente ficou... O primeiro sentimento, né, que veio pro nosso coração foi assim, poxa, o cara mais chato, tinha que ser o mais chato, tinha que ser o cara que apontava o dedo para todo mundo, tinha que ser o cara que ficava, sabe, encrespando ali, implicando com o topete do menino, mas o topete do menino era pior do que a segunda esposa e os filhos que ele tinha fora do casamento. Aí fica aquela questão da incoerência. Então acho que isso é mais ou menos um exemplo, né? Lógico que um exemplo grave. A gente pode cair em coisas muito mais sutis e mais pequenas nesse campo da incoerência. Então, esta ordem, esta boa ordem, esta firmeza, esta disciplina desta igreja de conservar a fé em Cristo, conservar a esperança em
Jesus. O líder é importante? É, muito importante. Mas a nossa esperança vem de Cristo. Quem vai dar a palavra final nas nossas vidas, quem vai dar, quem vai bater o último martelo é Cristo. Foi o que ele fez, não foi o que eu fiz. O que nós fazemos é só por conta daquilo que ele já fez por nós. Isto é o pilar do cristianismo, o conceito da graça. Então, vamos lá, vamos seguir. O próximo tópico, compromisso com o senhorio de Cristo. Que aí quando ele fala, olha, ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor. Cristo Jesus, o Senhor. Esse termo Senhor que é utilizado, isso é uma mensagem muito importante da parte de Paulo, porque ele usa o termo Kyrios, né? Então, Kyrios, Senhor. Que é o de um Senhor absoluto mesmo. É de alguém que tem total governança sobre uma pasta, sobre um tema. Então, Kyrios, o Senhor. Paulo utiliza esse termo, Kyrios, e para falar de que Jesus é o Senhor, é interessante porque na tradução grega da Bíblia hebraica, né, do Antigo Testamento, o termo Kyrios ele era empregado para traduzir o nome de Deus, o tetragrama, que a grande verdade é que ele não tem pronúncia, né? Mas muitos vão defender, inclusive os testemunhas de Jeová se chamam assim porque eles defendem que a pronúncia do tetragrama é Jeová. Jeová, Yahvé, Ieoa, enfim. O tetragrama, ele em geral, ele é traduzido na Bíblia grega como Kyrios, para referir-se a Deus. Quando o Novo Testamento ele chama Jesus de Kyrios, ele está apelando ao que Jesus cansou de dizer nos evangelhos, de que ele é um com o Pai. Eu e o Pai somos um. Então, Cristo, ele é a expressão máxima que nós possamos conhecer da divindade. Então, se existe alguma coisa que a gente pode conhecer e interpretar a respeito de Deus, ela está revelada em Cristo, em Jesus. Não existe nada fora de Jesus que a gente possa interpretar como uma expressão divina. Então, Jesus ele traz para si todo o conhecimento e toda a sabedoria, como Paulo falou anteriormente, de que em todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estavam ocultos e foram revelados em Cristo. Então, em Cristo declina-se toda a divindade. Então, a partir dali, a gente conhece toda a divindade de Deus. Então, o termo Kyrios ele é emblemático, porque no Antigo Testamento ele era usado para se referir a Deus. No Novo, ele é usado para se referir a Cristo. E diga-se de passagem, o Novo Testamento ele se refere muito mais a Jesus como Senhor, e aí como Deus, do que como Salvador. Então isso está muito presente na teologia do Novo Testamento. E aí ele continua, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, assim também andem nele. Então, andar em Jesus, seguir os seus passos, fazer o que Jesus faria, falar o que ele falaria, andar com aqueles que ele andaria. Eu vou ter que abrir a porta aqui para gata, senão ela não vai deixar a gente terminar a aula. Fazer o que Jesus faria.
Isso aqui tem seguir os passos de Jesus, tem uma implicação muito grande do que a gente chama de discipulado. Sei que discipulado é uma palavra um pouco desgastada, né? Por conta do tanta confusão que se faz aí, faz tanta besteira e chama de discipulado. Mas a palavra discipulado ela é muito importante porque discipulado é o que Jesus fez com os apóstolos dele, com aqueles que nós chamamos de discípulos. Foram pessoas que, deixando tudo, o seguiram. Foram pessoas que, ignorando tudo aquilo que eles já viveram, deixando tudo aquilo que eles aprenderam, aquele arcabouço de conhecimento judaico que eles tinham, todas aquelas experiências, eles, como Paulo mesmo fala, ele repudia aquilo como nada, e agora ele parte para uma nova vida, conhecendo e prosseguindo em conhecer. Uma nova vida de aprendizado, uma nova vida de descoberta, ressignificando o que é Deus, ressignificando a lei de Moisés, ressignificando agora os mandamentos. Jesus ele faz muito isso. Ouviram o que lhes foi dito, eu porém vos digo. Então vocês precisam ressignificar essas coisas agora sobre um novo paradigma, o paradigma do Cordeiro, o paradigma do Filho de Deus. E aí o discipulado está diretamente relacionado com o seguir a Jesus, com o caminhar com Ele, aprender com Ele diariamente. Então, essa é um dos itens que Paulo coloca como um dos pontos para que aquela igreja se defenda dos falsos ensinos. E aí vem o próximo ponto, a inabalável firmeza em Cristo. Quando ele fala no verso 7, nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos. É interessante que Paulo fala, nele radicados. Radicados é a questão de aonde as suas raízes estão firmadas, aonde as suas raízes estão aprofundadas, de onde você está buscando o seu alimento, aonde você está buscando nutrientes para poder se manter de pé. Então ele está usando, da agricultura, né? O exemplo é do mundo da agricultura, então ele está falando de radicados, quer dizer, as suas raízes estão firmadas nele, em Jesus. Perceba que Paulo ele coloca totalmente Jesus como o tronco, né? Como o alicerce, a base, o fundamento para que a igreja possa se proteger e se defender de qualquer coisa, de qualquer penduricalho, de qualquer adendo que seja colocado ali na mensagem do Evangelho e que tenha por alvo, por objetivo, o complicar a vida, o impedir o acesso das pessoas à mensagem do Reino de Deus, à mensagem do Evangelho. Então, eles vão dificultando. Não, peraí, já tem gente demais aqui, vamos começar a dar uma selecionada. Então vamos começar a dificultar aqui as coisas, vamos começar a colocar a nossa marca, vamos começar aqui a colocar o nosso dedo, tem que ter a minha identidade. Então os caras começaram a colocar penduricalhos na mensagem do Evangelho. Então, estar erradicados nele, ou radicados nele, quer dizer ter em Jesus a nossa fonte primária de nutrientes. Buscar em Cristo o nosso sustento. E nele edificados, que aí ele usa um da agropecuária ou da agricultura, e aí ele fala nele edificados, sei lá, da arquitetura. Ele é o fundamento do nosso edifício. Nele reside a nossa fé. Continuando, confirmados na fé.
tal como fostes ensinados. Então, conservar este ensino inicial que foi feito. E aí, finalizando sempre em ações de graças. A gratidão. A gratidão de quem sabe que o que Deus fez por nós não tem preço. O que Deus fez por nós é impagável. A gratidão de saber que ciclos começam e ciclos terminam, mas a fidelidade dele não tem fim. A fidelidade de Deus é uma certeza para nós. Como diz o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e ele não faltará. Então, Deus, ele é o nosso sustento, o nosso alimento, o nosso guia, e ele nunca faltou no passado e não há nenhuma possibilidade que ele venha a faltar no futuro. Então, Deus, ele haverá de suprir todas as nossas necessidades. Deus haverá de suprir tudo o que nós efetivamente precisamos. Talvez não talvez você não tenha alguns luxos, algumas riquezas, mas efetivamente Deus, ele está na sua pedagogia nos ensinando de que ele é o necessário para nós. Ele é estritamente aquilo pelo qual nós precisamos. Então, tendo a nossa confiança nele, ele jamais faltará para com as nossas vidas. Então, é exatamente esta a gratidão. A gratidão de saber que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Seguindo para o próximo bloco, o verso 8. A gente já podia encerrar aqui, né? Com tudo isso que foi falado. A gente podia encerrar aqui, mas vamos lá. O verso 8 ele fala: cuidado, que ninguém vos venha a enredar. Enredar. Essa palavra ele está querendo dizer no sentido de amarrar, aprisionar. Cuidado, que ninguém vos torne a escravizá-los, vocês que já foram libertos, com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. É interessante que esse termo que ele usa de vãs sutileza, o Hernandes ele fala que é um termo muito do âmbito jurídico, dessas vãs sutilezas, de quando um advogado ele tá tentando colocar uma ideia que parece muito bem amarrada, correta, para poder defender uma coisa que é inadmissível. O cara coloca ali, ele coloca de uma forma que você fala assim, nossa, mas ele tem razão. Só que quando você olha por trás de tudo aquilo ali, ele está absolvendo o criminoso. Ele está usando de vãs sutilezas, ele está usando de brechas da lei, ele está usando de caminhos escusos para poder trazer ali alguma coisa onde você olha num primeiro momento e fala assim, nossa, faz sentido. Mas quando você vai ver o que está por trás daquilo, você percebe que não é algo que exalta o senhorio de Jesus, não é algo que exalta a grandeza de Deus, não é algo que, como a gente falou, né, de seguir os passos de Jesus, do discipulado, não é algo que Jesus faria daquela forma. Então, cuidado com essas vãs sutilezas, com essas filosofias, porque a gente pode acabar preso por elas.
pode acabar de novo nos colocando debaixo de um jugo de servidão, de um jugo de escravidão, por conta dessas vãs sutilezas. O verso 9. O verso 9 e o 10. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Em Cristo, eu falei sobre isso no começo. Em Cristo habita corporalmente, não no Cristo totalmente glorificado em espírito com o Pai, mas no Cristo homem. Por isso que em outro lugar fala que só existe um mediador entre o homem e Deus, é Jesus Cristo, homem. Jesus, ele carregava consigo a tensão de ser 100% homem e 100% Deus. Então ele carregava corporalmente, nele habitava corporalmente toda a plenitude da divindade. E também é nele que vocês foram aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. É ele que está acima de toda e qualquer autoridade. Talvez esse texto caia bem, né? Trazendo na memória o texto de Romanos 13, quando Paulo fala assim, olha gente, não se preocupa com César não. César vem, César vai. Faz o seu papel como cidadão, porque assim vocês não vão atrair a atenção do César sobre vocês, porque, vale lembrar, eles estavam em um império, tem o imperador, não se votava no imperador, né, era uma questão sucessória, e dependendo do imperador, ele era mais amigo ou menos amigo dos cristãos, e naquele momento o imperador não era nem um pouco amigo dos cristãos. Então, que Paulo estava escrevendo em Romanos 13, falando, olha, não dá motivo para o César apontar o dedo para vocês não, façam a parte de vocês, porque o Estado ele tende a não se preocupar com quem faz o bem, com quem cumpre as leis. Então façam a parte de vocês. Mas acima de todo e qualquer César, Deus é que é soberano. Cristo é que é soberano sobre as nossas vidas. Apesar de qualquer governo, Deus é que é o Senhor sobre as nossas vidas. Deus é quem vai governar a sua igreja. Então nós, igreja do Cordeiro, estamos aqui numa sociedade, respondemos legalmente para um governo e um Estado, mas sabemos que, em última instância, melhor é obedecer a Deus do que a homens. Em última instância, o Senhor, o Kyrios, o Senhor da igreja é Cristo. Então, não podemos perder isso. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele, vocês foram circuncidados, que aí ele começa a elencar agora o que Cristo fez. Que aí eu deixei marcado aqui em 5 tópicos. O que foi que Cristo fez? Nele vocês foram circuncidados. A religião judaica circuncidava a carne. Era uma marca que deveria fazê-los lembrar de que eles eram propriedade de Deus, mas em algum momento eles tiraram Deus e colocaram a nação. Então, para eles, a circuncisão da carne era o vínculo de que ele era judeu, era o vínculo de que ele era da nação de Israel. E eles esqueceram que não, aquilo ali não era para mostrar para ele que ele pertencia a uma nação, de que ele pertencia a uma pátria. Aquilo era para ser o sinal de que ele pertencia única e exclusivamente a Deus. Então aquele sinal já havia se perdido. Aquele simbolismo já havia se perdido. Então ele fala assim, olha para Jesus, porque ele é capaz de circuncidar o vosso coração através do Espírito. Não por intermédio de mãos, mas do despojamento do corpo da carne, do lançar fora. O corpo da carne que ele está falando é o corpo do pecado, que ele também usa esse termo em Romanos. Então ele está falando da nossa natureza. A circuncisão, a transformação que acontece dentro de nós, que
é uma alusão à nossa nova natureza. Lançar fora a nossa natureza pecaminosa. Esta é a circuncisão de Cristo. É o nos tornarmos nova criatura. É não mais sermos induzidos por discursos de ódio. Não mais sermos utilizados como massa de manobra para poder defender interesses escusos políticos e de líderes. Não, não. Nossa fé está pautada em Jesus e no que Ele fez por nós, na nossa nova natureza. Agora nós temos um outro mandamento que faz com que eu abaixe as minhas armas, que é o mandamento daquele que reconheceu que Cristo operou por nós a tarefa de reconciliar-nos com Deus. E esta tarefa nós éramos incapazes de cumpri-la. O verso 12. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Então, o batismo, que é essa alusão a esta nova vida. Então, Paulo ele traz esse paralelo do batismo como um sepultamento junto com Cristo. É legal porque ele está falando do sepulcro. Paulo não está falando das águas. Ele está falando do túmulo. Ele está falando de Calvário. Ele está falando do crucificar-se a si mesmo. Porque nele fomos sepultados. O batismo de quem passa da morte para a vida. O batismo de quem entendeu o seu chamado, de quem compreendeu que precisava se arrepender, de quem ouviu o Espírito, deixou-se convencer e agora pode, ao terceiro dia, renascer com Cristo. Pode ressurgir junto com Cristo. Então, com Ele morremos, para que também com Ele possamos ressurgir. Então, é o batismo que produz a nova vida. Não é simplesmente o rito do batismo nas águas, como muitas igrejas tornaram o batismo num momento de iniciação, sabe? Um rito de iniciação para o clube, o Rotary Clube do povo de Deus. E aí o batismo ele foi meio que esvaziado em seu significado, porque batismo ele tem a ver com nova vida, ruptura, com arrependimento. Lembrem que o batismo que João praticava era o batismo do arrependimento, que era muito ali um ritual similar ao ritual da purificação. Então, só vai fazer o ritual da purificação quem sabe que está impuro. Só vai procurar lavar-se para se purificar quem sabe, quem foi convencido de que está impuro. Então é sobre isso que está sendo falado. Existe um convencimento, existe um processo que nós gostamos de chamar de metanoia, né? Que nada mais é do que o que também nós podemos chamar de conversão. Mudar o rumo, mudar de história, mudar de natureza. Então, próximo ponto, e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne. Ele, Cristo, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado, rasgou, não existe mais, o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Ele o removeu inteiramente, cravando na cruz. Tem muita coisa aqui, mas a gente só pode, talvez para resumir isso aqui, eu diria uma coisa.
arrependimento. Tudo aqui aponta para o arrependimento. Tudo aqui aponta para a base, para o cerne da mensagem do Evangelho, que começa com João dizendo: arrependam-se porque é chegado o reino dos céus. Tudo aponta para isto. Porque quando ele fala que Deus nos deu vida juntamente com ele, perdoando a nossa dívida, perdoando os nossos pecados, e mais do que perdoar, porque a gente perdoa, mas não esquece. A gente perdoa, mas não esquece. Nós somos assim. Então, assim, eu perdoei, mas não vai ter segunda vez, né? Porque a gente perdoa, mas não esquece. Então ele vai além. Ele vai além do perdão dos delitos. Ele cancela o escrito de dívida. Ele cancela. E o Hernandes e outros autores, eles vão falar sobre esse escrito de dívida, porque esse conceito ele era muito comum na época, e inclusive ele vai aparecer no Apocalipse. Este escrito de dívida, né, que ele está falando, é aquele conceito que aparece no Apocalipse de um livro onde são anotadas todas as transgressões da pessoa, todas as obras da pessoa. Então, este livro, onde tudo que você fez de bom ou de mal vai estar lá registrado, tudo aquilo que está lá feito de ruim vai estar cancelado. Por quê? Porque o sangue do Cordeiro está sobre os umbrais daquela porta. Porque o sangue do Cordeiro remiu aquela vida. Porque aquela pessoa teve a sua dívida mais do que paga, mais do que perdoada. A sua dívida foi cancelada. Ela não existe mais. Ela foi rasgada. É isto o que Deus está fazendo por nós. Ele está nos propiciando que nós possamos recomeçar a nossa vida. Recomeçar, reiniciar, sabendo que as velhas coisas já passaram e que agora Cristo está fazendo tudo novo em nossas vidas. O Hernandes, ele fala também uma questão muito legal, que é como se o escrito de dívida, ele fala assim, é a dívida que foi reconhecida pelo devedor. É como se, talvez só os mais antigos vão entender o que eu estou falando assim, uma promissória. Ele fala, esse escrito de dívida é uma promissória que foi assinada pelo devedor, dizendo assim, olha, devo, não nego, pago quando puder. Então, esta promissória com esta dívida, ela está sendo rasgada. Não existe mais dívida. A dívida foi anulada. Ela foi inteiramente removida. Nós fomos limpos pelo sangue do Cordeiro vertido na cruz. Ainda fica mais poético ainda quando ele fala que ele removeu inteiramente, né, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças que nos eram prejudiciais. Ele removeu inteiramente e encravou na cruz. Está consumado, está pago. Não existe mais dívida, está pago. E despojando os principados e as potestades, despojando todas os principados e as potestades que querem nos oprimir, que querem nos trazer culpa, que querem nos... Ele despoja todos eles, publicamente os expondo ao desprezo, porque ele triunfou deles na cruz. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, a tua vitória? Não, Cristo venceu a morte. Então nós podemos cantar. Cristo venceu a morte. Então nós podemos ter esperança, porque nós também sabemos que se com Ele nós morremos, com Ele também ressurgiremos. Cristo, Ele é o centro da mensagem do Evangelho. Não tem mais nada que a gente possa acrescentar para que a mensagem do Evangelho se torne mais fofinha, mais palatável, mais graciosa. Não. É o que Cristo fez. Não é o que eu fiz, é o que Cristo fez. Se o que nós fazemos hoje, se hoje nós vivemos uma nova vida, se hoje nós somos nova criatura, é porque a graça de Deus foi derramada sobre nós através do Espírito.
E agora nós frutificamos. Nós produzimos frutos, como João fala, produzam frutos dignos de arrependimento, frutos dignos de quem se arrependeu. Se hoje nós produzimos frutos dignos de arrependimento, é porque o Espírito que está sendo derramado em nós está nos fazendo frutificar. É tudo uma obra de Deus. A gente está simplesmente trazendo e refletindo a luz de Deus sobre nós. Então, novamente, fechando, a teologia de Paulo é uma teologia cristocêntrica, é uma teologia que aponta para Jesus e coloca Jesus como o tronco, o cerne daquela igreja que estava sendo fundada, daquela igreja que estava sendo bombardeada por vãs filosofias. Eles estavam assim, olhem para Cristo. Relembrem os ensinos mais basilares, não precisa ir muito longe, não precisa frequentar a escola de filosofia, não precisa fazer bacharel em teologia, não precisa ir tão longe. Simplesmente volta para a coisa mais básica e mais simples, que é o que Cristo fez por nós. Amém? A obra de Cristo que nos salva. Amém, irmãos? Já bastante aqui, falei desesperadamente, quase 1 hora de aula já. Vamos encerrar. Semana que vem a gente continua com o capítulo 2 e será outro professor. Essa é a última aula que eu ministro aqui na Betel. Foi um prazer, assim, um privilégio muito grande todos esses anos que eu pude servir nessa igreja. Uma igreja que eu vou carregar no meu coração, assim, porque aprendi muito, cresci muito. Senhor, passei por muitas coisas, né? Junto aí com vocês. E o Senhor foi bondoso em todas elas. Então, a gente encerra esse ciclo, faz essa passagem, né? Para iniciar um novo tempo com gratidão. Essa é a palavra. Gratidão por tudo que o Senhor fez e fará em nossas vidas. Amém? Vamos orar? Senhor, te louvamos e agradecemos, Pai. Louvamos e agradecemos pelo teu grande amor. Te agradecemos pelo teu sacrifício, Pai, na cruz, que pôde nos dar vida, que pôde nos dar esperança, Pai. Então eu te peço, Senhor, que o Senhor possa, dentro da sua graça, da sua misericórdia, fazer-nos lembrar sempre, Senhor, em quem nós estamos enraizados. Fazer-nos nos lembrar sempre, Pai, em quem nós estaremos edificados, sabendo, Pai, que foi o Senhor que fez esta obra por nós, foi o Senhor que nos concedeu a oportunidade de podermos ser livres, de sermos nova criatura e de, a partir de agora, Pai, vivermos como cidadãos do reino dos céus. Então, Pai, eu te louvo e te agradeço por tudo que o Senhor fez por nós. Que o Senhor abençoe mais esse dia, abençoe as nossas reuniões de família, abençoe a nossa comunidade, Senhor. Que nós possamos ser um sinalizador do teu reino, que nós possamos apontar, Pai, em todo tempo a obra de Cristo na cruz do Calvário. E que nós possamos, Pai, dentro da tua misericórdia, servir, sermos servos, ainda que inúteis, porque não fazemos nada mais do que aquilo que nos foi mandado, mas sabemos que essa é a maior honra que nós podemos receber de ti, Pai. Então, Pai, é isso que eu te peço e agradeço, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe todos vocês. Uma ótima semana a todos. Um abraço.